Passada, nós vimos parábolas. Parábolas, elipses e hipérboles são seções em um cone. Cone é uma figura tridimensional gerada com uma reta chamada de geratriz, essa reta inclinada, girando em torno de um eixo de simetria. Seções cônicas, seções, cortes em um cone. Aula passada, nós vimos a parábola, que aqui vai se apresentar, né? Essas distâncias são iguais, a laranja e a azul, né, em torno da reta diretriz. Hoje nós vamos ver a elipse. Tenho dois pontos, estico a linha, né? E monto a elipse. Ó, estico a linha e agora, ó, o raio 1 mais o raio 2 é constante, né? Ó, o raio 1 mais o raio 2 é constante. É um círculo com dois raios, onde a soma dos raios é constante. Elementos da elipse. Bom, os primeiros elementos que eu verifiquei lá naquele desenho são esses, né? Se fosse um círculo, seria o ponto central do círculo. E aqui eu não vou chamar de dois pontos centrais, né? Mas é como se... Aqui eu prego, né? Onde eu pendurei a minha linha e onde a soma desse elemento com esse sempre dá constante. Bom, ao nome desses pontos, eu não vou chamar de ponto central, vou chamar de foco. No círculo, o foco 1 coincide com o foco 2, né? E a elipse ela não é achatada. Este, naturalmente, é o ponto central. A distância do lado menor ao centro, eu chamo de eixo menor. E a distância, essa distância aqui, eu chamo de eixo maior. Vértices. Aqui eu tenho vértice, aqui eu tenho vértice, aqui eu tenho vértice, aqui eu tenho vértice. Excentricidade, né? O quanto ela não é centrada, né? Você pega o C e divide pelo A, né? O C, que é esse comprimento até o foco, né? Dividido por esse comprimento aqui, que esse comprimento aqui é o A, tá? Esse também é A. E para que serve estudar a elipse? Bom, desde os movimentos dos planetas, né? Se eu tenho aqui o Sol e aqui a Terra ela não gira em forma de círculo, e sim em padrão em forma de elipse, onde o Sol ocupa um dos focos. Claro que é uma elipse que se aproxima muito de um círculo, né? Porque senão aqui a gente ia morrer queimado e aqui a gente ia morrer de frio. Não tem nada a ver com inverno e verão isso. O Kepler, ele descobriu que essas órbitas eram elípticas. Ele descobriu que o tempo para cobrir essa área B é igual ao tempo para cobrir a área A. Então, ó, a Terra passa muito mais rápido perto do Sol do que longe do Sol. Né? E que o quadrado dos períodos de revolução são proporcionais aos cubos das distâncias. Enfim, coisas que a gente vai aprender lá em física quando aprender gravitação. Né? Mas aqui a gente já tem... O elipse serve para muita coisa, não só para estudar aqui na universidade. Bom, qual que é a equação da elipse? A equação da elipse, ela se baseia todo no fato que esse comprimento mais esse é constante, tá? Esse comprimento mais esse é constante. Ela se baseia tudo nessa fórmula aqui. Bom, quando eu
estou com esse fio, ao invés de... Quando esse ponto P, ao invés de ser ali, né, e ele seja aqui, então o fio ele vai e volta. O comprimento do fio, então, é 2 vezes A, uma vez que eu vi que esse comprimento é A e esse comprimento aqui é B. O eixo menor é B e o eixo maior é A. A partir daqui, inicia-se toda uma dedução que não é fácil, tá? E não vale a pena fazer toda a dedução. Aqui tem um pedacinho, né, da dedução. É mais fácil você lembrar da equação da elipse, né? A equação da elipse é essa aqui em cinza, que é x quadrado sobre a quadrado, que é o eixo maior em x, mais y quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1, né? É bem mais fácil decorar isso aqui, tá? Isso é como a tabuada, vale a pena decorar. Nós já sabemos a equação de cor lá da parábola também, né? Qual que era a equação da parábola? Era x ao quadrado igual a 2py, né? Onde esse p é a distância entre o foco e a diretriz. Não custa decorar mais essa aqui, né? X quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. É fácil de decorar. Vamos a alguns números. Nos problemas 1 a 3, esse é o 1, tá? Para cada uma das elipses, essa é a primeira, a medida dos semi-eixos. Bom, eu sei que o B vale 5, né? Porque nós estamos ainda aprendendo elipses centradas no 0 e 0. Então, o B vale 5, desculpem, o A vale 5, que o A é o semi-eixo maior, o B vale 3, beleza, então aqui A igual a 5, B igual a 3. Um esboço do gráfico, bom, aqui ele já estava... o seu Ângelo aqui, ele se apurou, ó. Nos problemas de 1 e a 3, era só isso aqui, ó. Então, reseta, volta tudo. Eu vou descartar aqui e vou copiar só o exercício para o quadro branco. Então, nos problemas de 1 a 3, por enquanto só temos o problema 1. Para cada uma das elipses determinar a medida dos semi-eixos. Bom, a equação da elipse é essa daqui. Estava muito fácil. A equação de uma elipse, que eu gosto dela, é x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Ferrou. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou dividir por 225 dos dois lados. Então, eu vou ficar com 9 sobre 225 vezes x ao quadrado, mais 25 sobre 225 y ao quadrado, igual a 225 sobre 225, que é 1. 225 dividido por 9, eu não sou uma calculadora ambulante, eu vou fazer agora. 225 dividido por 9 é igual a 25. Então, aqui vai ficar sobre 25, ou seja, sobre 5 ao quadrado. Mais y ao quadrado. 225 dividido por 25, por conseguinte, é 9, né? 9 vai ser 3 ao quadrado, igual a 1. Essa é a equação da elipse que eu sei trabalhar. A medida dos semi-eixos. Bom, A igual a 5, B igual a 3. Um esboço do gráfico. Essa elipse, ela está mais comprida em x, né, por causa que o número aqui está mais comprido. Aqui é o 5, aqui é o menos 5, aqui é o menos 3 e aqui é o 3, né? Pode colocar 0 e 3 assim, porque daí você coloca o ponto certinho.
Claro que aqui é o 0 e 0. Os focos. Ferro. Os focos. Bom, eu me lembro de um desenho que aqui tinha o B, aqui tinha o foco, aqui tinha o foco, e aqui tinha um C. Eu vou dar uma olhadinha se esse desenho existe ainda. Ele estava aqui, ó. C, A e B. E aqui era o A. Agora, eu sei que esse aqui é o C. Acho que aqui está trocado, né? Acho que aqui era o A, né? E aqui era o C. Isso mesmo. Não faz sentido, porque o A é o valor que vem até aqui, ó. Agora, está difícil para mim acreditar que esse valor aqui é o A. Vocês concordam? Porque o A é esse valor aqui. Um ponto bem no meio, para ser bem no meio, esse é um ponto P da elipse. Não está bem no meio, eu vou dizer de novo. Esse é um ponto P da elipse. Outro ponto que eu posso desenhar é um ponto que sai daqui e volta para cá. O comprimento é o mesmo. O comprimento é o mesmo dessa reta rosa, dessa curva rosa e dessa azul. Aqui eu tenho o centro da elipse. E vocês hão de concordar que o comprimento do centro da elipse e volta para o centro é exatamente o mesmo comprimento dessa aqui e volta para cá, né? Porque basta você tirar esse pedacinho daqui, ó. Tira esse pedacinho daqui e coloca ele aqui, ó. Que dá exatamente, né? Dá exatamente a linha rosa, a linha preta dá igual a linha rosa. Então esse comprimento total é 2A. Se o comprimento total é 2A é porque aqui é A e aqui é A. Consigo entender agora que esse comprimento A é exatamente o mesmo que esse comprimento A aqui. Então, esse é A, né? Claro, porque esse outro aqui também é A, que vai dar 2A. Beleza, esse aqui continua sendo B, não muda nada. E eu vou dar um nome para esse aqui especial, que vai ser C. Agora eu sei que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Né? E por que cargas d'água você quer descobrir esse C? Você quer descobrir esse C para saber onde está o foco. E também para saber a excentricidade, que a excentricidade é C sobre A. Muito bem. O B nós já sabemos. O B é 3. Então, 3 ao quadrado. O A nós já sabemos. O A é 5. Mais C ao quadrado. C vai ser igual a 25 menos 9. 25 menos 9 vai dar 16. C igual a 4. Então, nós podemos ainda fazer um esboço mais bonito da nossa elipse agora. Este ponto aqui, a gente já sabe que é o ponto 3 e 0. Aliás, é 3 em Y, né? 0 e 3. 0 menos 3. Menos 5 e 0. 0, 5 e 0. Esse ponto é o 0 e 0. Agora eu tenho os focos. Né? Esse é o 4 e 0. E esse é o menos 4 e 0. Os focos sempre estão sobre o eixo maior.
E a excentricidade da elipse, certamente foi pedido para ser calculado também, né? É C dividido por A, né? Que é 4/5, que vai ser 8 décimos, que vai ser 80% ou 0,8. Resolvemos tudo o que foi pedido nesse exercício aqui. Tá? Encontramos a medida dos semi-eixos, né? Exatamente como estão aqui, né? 5 e 3. Os focos, menos 4 e 4, exatamente como estão aqui. Né? A excentricidade é só dividir C por A, que deu 0,8. Bom, aqui eu tenho o problema 2. Aqui eu não vou nem sair dessa tela. A medida dos semi-eixos, bom, eu vou dividir por 16 dos dois lados, né, e já passar esse para o lado de lá, vai dividir por 16, isso aí. Daí vai ficar x ao quadrado sobre 4, né, porque dividir por 16, mais y ao quadrado sobre 16, igual a 1. Tenho a minha elipse na forma reduzida. Já descobri que o eixo maior é 4 e o eixo menor é 2. O que me permite fazer aquele desenho, né? O eixo maior é 4 e o eixo menor é 2, né? Tenho esses dois, o eixo maior em Y, né? Em Y, porque está aqui embaixo, o eixo maior, logo ela é maior em Y. Os focos, né? Os focos, de novo, é aquela jogada que nós já fizemos. Lembrar do seguinte, que se eu tenho a elipse, ela é feita saindo de um foco, indo para um ponto e indo para o outro foco o tempo todo. Aqui eu tive a sorte desse comprimento ser igual a esse, tá? Esse comprimento é igual a esse. Existem outras situações em que os comprimentos não são exatamente iguais, mas de nosso interesse, né? Imagine agora que eu esteja fazendo esse ponto aqui, então eu saio daqui e volto para o outro foco, né? A soma das duas distâncias, ela continua sendo igual. Eu poderia pegar aquele pedacinho de lá, ó, esse pedacinho que está do lado de cá, ó, e trazer ele para cá, né? E daí eu vejo que aqui também tem 2A. Aqui também tem 2A. Bom, se ali tem 2A, aqui tem 2A também, né? Então esse é o comprimento DA. Esse é o comprimento DA. Esse é a distância focal agora, que eu vou fazer aqui, que é C, e esse aqui continua sendo B. Então fica fácil encontrar a distância do foco, né, porque a distância do foco é a raiz quadrada de A quadrado menos B ao quadrado. C é igual a raiz quadrada de 16 menos 4. 16 menos 4 vai dar 12. C igual a raiz de 12. A raiz de 12 é um valor bem sem vergonha. A gente já vai ver quanto que vai dar a raiz de 12. Claro que vai ter que dar um valor abaixo de 4, né? Não pode nunca passar do 4, senão a gente já sabe que fez alguma coisa errada. Raiz de 12 igual a 3,46. Então, 1, 2, 3,5, né? 3,46, 3,5, lá está o 4. Então, o que nos faz verificar que acertamos, né? C igual a 3,46. Então, o foco está no Y igual a 3,46 e Y igual a menos 3,46. E a excentricidade é 3,46 dividido por 4, né? Que vai dar um número próximo a 1. Vamos escrever aqui. 3,46 dividido por 4, né? 0,86. Nem tão próximo a 1 assim. É uma elipse achatada. Vamos à terceira elipse, né? Eu tenho, então, esta equação. Vou passar o 9 para o lado de lá e vou dividir tudo por 9.
eu fico com x quadrado sobre 9, mais y quadrado sobre 9, igual a 1. O eixo maior igual ao eixo menor, né? A igual a B igual a 3. Bom, então venho aqui e desenho, né? Escolho um para seu eixo menor e outro para seu eixo maior, são iguais mesmo, né? E desenho minha elipse. Claro que vai dar uma circunferência. E como que eu acho os focos? Bom, nós já cansamos de dizer que a distância focal é a raiz quadrada de a menos b ao quadrado. Eu já vou fazer uso dessa fórmula, né? Então, c igual a raiz quadrada de a ao quadrado menos b ao quadrado, o foco igual a 0. Então, os dois focos estão aqui em cima. A excentricidade, bom, a excentricidade é c dividido por a, né? A excentricidade é 0 dividido por 3. Quanto que é a excentricidade? 0. Então, para algo não ter excentricidade, a excentricidade precisa ser 0, não 1, e sim 0. Tá? 0 significa que é um círculo. Quanto maior a excentricidade, maior fora de centro os focos estão, mais deslocados do centro eles estão. Excentricidade 1 tem cara de ser excentricidade 100%, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Onde que está o C e onde que está, né? Então, vejam aqui, ó. C, né? Quando o C estiver lá em cima do A, né? Eu tenho uma linha reta, uma excentricidade de 100%, né? Uma excentricidade de 0 é quando os dois Cs, né, tiverem aqui em cima, que é o caso do círculo. Quarto exercício, né? Nada como exercício para aprender bem. Uma elipse de centro na origem tem foco no ponto 3 e 0. Não é difícil de desenhar essa elipse. Nada como fazer tipo um quadradinho aqui, que fica mais fácil para desenhar. E ela tem foco, né? Tem dois focos, na verdade, né? Se ela tem um foco no 3 e 0, ela tem um outro foco no menos 3 e 0, é óbvio, né? Seções cônicas, elas têm um eixo de simetria. E a medida do eixo maior é 8. Bom, então vou desenhar aqui, a medida do eixo maior é 8. Vou pegar outra cor, que essa aqui é muito ruim de enxergar. Determinar sua equação. A equação da elipse é x quadrado sobre a quadrado mais y quadrado sobre b quadrado igual a 1. Bom, o eixo maior nós temos, está em x, né? Então aqui eu não vou colocar a quadrado, vou colocar 8 ao quadrado. Está me faltando só o b. Mas se eu bem me lembro, existe uma fórmula assim, ó. A quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Nós já cansamos de fazer essa fórmula aqui, né? Que é da dedução desse comprimento desse A aqui. Bom, então 8 quadrado igual a b quadrado mais 3 ao quadrado, né? Porque 3 é essa distância aqui, ó. Foi dada. B igual a raiz de 64 menos 9. B, agora eu vou ter que descobrir quanto que é 64 menos 9. Raiz de 64 menos 9 é igual a 7 ponto alguma coisa. Eu vou deixar em função de raiz, 64 menos 9, 55. Raiz de 55, que é 7,4. O eixo maior é 8. Se o eixo maior é 8, então aqui eu tenho 64, tá certo. Então eu vou ficar com x ao quadrado sobre 64 mais y ao quadrado sobre 55
né? Porque a raiz de 55 igual a 1. Agora eu vou fazer eu vou fazer esse gráfico, né? Porque aqui está x² sobre 16, né? Sobre 7. Essa é a resposta. Talvez eu tenha copiado do lugar errado do livro, né? Mas eu não curti nada ela. Eu vou fazer tanto essa elipse aqui, quanto a nossa elipse, né? Para ver se nós ou o livro errou. Agora, vamos lá. Como a gente faz o gráfico de função implícita aqui, né? Clear sempre, CLC. Agora eu vou escrever a minha função. Bom, primeiro eu vou escrever aqui simbólico, né? X e Y. Agora eu vou dizer que x, a função f é igual, um zoomzinho aqui para ficar um pouco maior, super bom. Igual a x² dividido por 8². Eu ainda vou ser bem cuidadoso de colocar parênteses no numerador e no denominador, para não dar problema aqui, ó. Para eu analisar, olha aqui, ó, x² sobre 64 mais y² sobre 55 igual a 1, é essa a minha função. Que bom que ele escreve bonitinho assim, e ele copia e cola no Word assim bonitinho também, tá? F implicit da função f. Se eu não falar nada, ele faz de menos 5 a 5. Eu vou pedir para ele fazer de menos 8 a 8, pelo menos, né? Poderia até colocar de menos 10 a 10. Não, de menos 8 a 8 tá bom. Percebam que eu coloquei uma função de x e y aqui, né? Que é igual a essa daqui, ó. Tá aí nossa elipse. Eu vou ter que colocar uma grade para enxergar ela, senão eu não vou enxergar nada. Grid on. Para mim, essa minha elipse está legal, com foco certinho no 3, né? Agora eu vou fazer a próxima, que é a do livro. Que é aquela que eu copiei. Posso ter copiado do lugar errado também, né? Então, aqui os focos, eles continuam dentro da elipse, e isso está legal, né? Mas o eixo menor deu de 4 e não de 8. Vamos lá dar uma olhada. Uma elipse com foco no ponto 3. Foco no ponto 3. Então, C vale 3. E medida do eixo maior é 8. Então, 8², que é 64, menos 9 é a raiz de 55. Não tem choro. Não tem. Apesar de, aparentemente, essa elipse que nós desenhamos ter os focos também aqui dentro, ela tem esse eixo igual a 3, né? Esse aqui deu... Bom, a gente pode fazer o seguinte, ó, para confirmar ainda, não precisaria nem fazer no MATLAB, ó. É só fazer o seguinte, ó. Nós sabemos que essa relação é verdadeira, né? Então, nessa elipse, o eixo maior deu raiz de 8. Então, eu estou dizendo que 8² é igual a 16 mais 7. Nada a ver, 8² não pode dar 16 mais 7. Então, provavelmente eu copiei de um lugar errado isso aí, eu vou ter que ver. Tá? Ou no livro mesmo está errado. Ó, eixo maior. Eu menti para vocês. O eixo maior é essa distância daqui, ó, até aqui, é toda essa distância. Não é só esse pedacinho aqui, viu, o Thiago? Eixo maior é o comprimento inteiro aqui, ó. De A1 até A2. Eixo menor é de B1
até B2. Esse Bzinho aqui, ó, é a metade do comprimento do eixo menor. Esse A, que vem daqui até aqui, é a metade do eixo maior. Ficou claro? Tiago, Nicolas? Sim, para mim sim. Que coisa, né? São conceitos lá do início. Tá? O eixo maior é tudo, né? Fazendo com que, de fato, essa questão ela esteja certa. Tá? Porque se foi dito que o eixo maior era 8, quer dizer que esse pedaço aqui é 4, e esse A aqui é 4. Então, agora nós temos uma elipse assim, né, onde 4 ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado. Né? E agora nós vamos achar B igual a raiz de 16 menos 9. B, 16 menos 9 dá 7. 7? 16, 7. Igual a 7, então vai dar raiz de 7. E a equação da elipse vai ficar x quadrado sobre a ao quadrado. Raiz de 7, a raiz de 9 é 3, né? Que é menor do que 4. Então vai ficar x quadrado sobre 4 mais y quadrado sobre raiz de 7 ao quadrado, né? Que vai dar 7, igual a 1. Essa é a equação da elipse. Né? E olha que não deu igual aquela lá, né? O A vale 4, então é 4 ao quadrado. Eu tirei a raiz 2 vezes de mamute, que é 4 ao quadrado. Porque a equação da elipse é x quadrado sobre A quadrado mais y quadrado sobre B quadrado igual a 1. Né? E o A vale 4, logo é 4 ao quadrado. Fazendo com que esse exercício aqui esteja certo. Tá? Porque eixo maior é esse comprimento inteiro, é o eixo da elipse. Eixo menor é esse comprimento aqui inteiro. Tá? Os outros exercícios deram certo, porque em nenhum momento acho que foi pedido o eixo maior e o eixo menor. Tá? Mas o eixo maior aqui dessa elipse é tudo isso aqui, e o eixo menor é isso daqui. Muito cuidado. Bom, naturalmente nós queremos elipses também que não sejam centradas no 0 e 0, né? Mas é fácil, só troca aqui ó, por x menos x0, y menos y0, que está feito, né? Tranquilo. Vamos fazer o exercício, uma elipse cujo eixo maior é paralelo ao eixo dos y. Cujo eixo, bom, se o eixo maior é paralelo ao eixo dos y, a elipse tem que ser oval para cima, né? Cujo eixo maior é paralelo ao eixo dos y. Tem centro em menos 4 e menos 2. Então, esse é o ponto em 4 e menos 2. Excentricidade igual a 1 meio. Excentricidade era C sobre A. E eixo menor de medida 6. Esse aqui, né, que é o eixo menor de medida 6. B igual a 6. Não, 2B igual a 6, né? 2B igual a 6. Obter uma equação da elipse. Então, vamos começar assim, ó. Começar lá do lado de lá. Bom, o que eu tenho primeiro? A equação da elipse vai ser x menos x0 ao quadrado sobre A ao quadrado. Bom, o A está no eixo y, então vai ser sobre B ao quadrado. Mais y menos y0 sobre A ao quadrado igual a 1. Por que o B está no eixo x? Porque é o eixo x, o eixo y, ele é paralelo ao eixo maior da elipse, né? Cujo eixo maior é paralelo ao eixo dos y. Então, ela está ovalada assim na vertical. O B foi dado, B igual a 3. Já posso colocar aqui B igual a 3.
Tenho que descobrir esse A. Mas a gente se lembra da famosa fórmula A quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Bom, não conheço C, mas eu conheço a excentricidade. Né? E E igual a C sobre E igual a C sobre A, que é igual a 1 meio. C sobre A igual a 1 meio. Eu quero descobrir o A. C sobre A igual a 1 meio. Bom, eu tenho o C? Eu não tenho. Bom, C sobre A igual a 1 meio, eu vou anotar aqui no canto. É uma equação. A outra equação é aquela lá de cima. A ao quadrado, que eu não conheço, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Bom, agora eu tenho duas equações e duas incógnitas. Desta de cá, eu tiro que A igual a 2C. A igual a 2C. Jogo naquela de lá. 4C ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais C ao quadrado. 3C ao quadrado é igual a 9. Agora eu tenho que C igual a raiz de 3. Porque C ao quadrado, né? C ao quadrado vai dar igual a 3, né? C igual a raiz de 3. Lembrando que C é o comprimento, né? C é esse comprimento até aqui. Bom, nesse caso a elipse está ao contrário, né? C é o comprimento, né? Esse C aqui é de centro, tá? C é o comprimento até o foco, até chegar ao foco, é o comprimento C. Eu vou apagar esse C roxo, que representava o C grande, né? O ponto C e não o comprimento C. Para eu saber quanto que vale esse ponto do foco, eu tenho que somar o Y, que era menos 2, está aqui, ó. O Y que é menos 2, eu vou ter que somar com raiz de 3. Então, o ponto do foco, né, não que tenha sido pedido, né? Foi pedido apenas a equação de elipse, mas o ponto do foco, né, ele é 4 para x, 2 mais raiz de 3, né, e do lado de cá vai ser 4 e menos 2 menos raiz de 3, né? Porque ele sobe a raiz de 3 para cima e desce a raiz de 3. Mas não foi pedido, foi pedida a equação da elipse, né? Nós já descobrimos o C, se eu descubro o C, eu descubro o A. O A é igual a 2 raiz de 3. Fazendo com que aquela equação lá fique tranquila, ó. Vou fazer ela do lado de cá, vai ficar x menos 4 ao quadrado sobre 9 mais y mais 2, até aqui tá legal, ao quadrado, sobre A ao quadrado, né? A ao quadrado é 4 vezes 3, 12. Igual a 1. E chegamos na equação reduzida da elipse. Problema terminado. Você pode agora, né, sair dessa equação que nós encontramos, começar a tirar o mínimo tal, e chegar nesta equação aqui que não vai nos ajudar em nada. Tá? Essa aqui é a equação da elipse que eu consigo fazer o gráfico de maneira mais fácil. Né? Aqui eu sei que o eixo maior é a raiz de 12, né? O eixo menor é 3. O eixo não. A metade do eixo, né? A metade do eixo menor é 3 e a metade do eixo maior é raiz de 12. Raiz de 12 tem que ser maior do que 3. Né? Vamos já ver quanto que é a raiz de 12? 3.4, 3.5, é isso aí. Questão 2.
Vamos ver tudo de elipse hoje, vamos deixar a hipérbole para a próxima aula. A equação da elipse é esta doideira, determinar a sua equação reduzida. Agora sim o bicho começa a pegar um pouco mais. Vamos lá para o quadro branco. Foi dada uma equação nada camarada, determinar a equação reduzida. Bom, vamos lá. 4x² menos 8x, deixar tudo que é x com x, tudo que é y com y, mais 9y² menos 36y. O 4, eu vou deixar ele aqui. Mais 4 igual a 0. E agora é aquela história, né, do quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mas não já. Não já. Eu vou escrever aqui 1/4 de x² menos 1/4 não, 4 que multiplica x² menos 2. Mais 9 que multiplica y² menos 4. Mais 4 igual a 0. Agora 4 que multiplica. Aqui é menos 2x, né? Menos 2x. E aqui é menos 4y. 4 que multiplica x menos 1². Isso aqui virou uma complicação medonha. Esse negócio de colocar em evidência só vai dar coisa errada. Só vai fazer a gente ter que pensar mais. Vamos desistir dessa evidência, vamos fazer diferente. Isso aqui vai ficar 2x a raiz quadrada desse vai dar 2x. Agora eu tenho que achar algo que dê 8x, né? 2x menos 2, vamos ver. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Até aqui deu certo. Então, matei isso aqui. O problema é que se eu fizer isso ao quadrado, né, vai dar 4x² menos 8x, beleza? Mais 4. Então, eu vou ter que colocar o menos 4 aqui, para o mais 4 desse cancelar o menos 4 daquele de lá. Ah, legal. Da mesma maneira, aqui eu vou fazer 3y menos, deixa eu ver, para dar 30. Agora eu tenho que colocar alguma coisa ali, tal que dê 36 lá. Bom, 3 vezes 2, 6, acho que é 4. Acho que é 4. Então, o quadrado do primeiro vai dar 9y². 9y². Mais 2 vezes o primeiro, 8. 8 vezes 3, 24. Não. Não é 4. Né? Eu quero que algo, que 2 vezes o algo, vezes 3, dê 36. Tá? Então, vai ser 6. Vai ser 6. Vai ser 6. Tive que ir já para o estilo mais técnico e não tomar mute, porque só no mamutismo eu não consegui resolver. 6. Agora eu vou conferir. O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, que é 12, vezes 3, 36, e isso, menos 36y, tá legal? Só que vai ter mais um 36. Então eu vou descontar um 36. Porque eu não quero ele. Joia! Mais 4 igual a 0. Agora, aqui em cima, eu vou ficar com 2
que multiplica x menos 1. Olha que problemaço que eu fiquei aqui, ó. Ao quadrado. Mais 3, que multiplica y menos 2 ao quadrado. Menos 4, menos 36, mais 4 igual a 0. Puxa, que maravilha. O preguiçoso, de vez em quando, se dá bem. 4, que multiplica x menos 1 ao quadrado, mais 9, que multiplica y menos 2 ao quadrado, igual a 36. Vou dividir os dois lados por 36 agora. X menos 1 ao quadrado, dividido por 9, mais y menos 2 ao quadrado, dividido por 4, igual a 1. Já sei que essa minha elipse, ela tem o lado maior em x. Já posso desenhar, inclusive, essa elipse. Inclusive, eu sei que esse comprimento aqui, ó, é 3. E esse comprimento aqui é 2, né? O eixo menor é 4 e o eixo maior é 6. Agora eu quero achar o foco. O foco, ele está aqui, né? E é a distância que nós chamamos de distância C. Sabemos que a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. O a ao quadrado é 9, o b ao quadrado é 4, né? E o c ao quadrado a gente vai descobrir. C ao quadrado é 9 menos 4, que dá 5, né? C igual a raiz de 5. A gente nem sabe se foi pedido, mas certamente foi, né? Esses exercícios, eles são bem completos. Então, a equação reduzida já achamos, o centro já achamos, né? O centro é em 1 e 2, tá? Centro é em 1 e 2, não é em 0 e 0. O gráfico já fizemos, os vértices nós não fizemos ainda, nem os focos. O foco, né? Ambos os focos, eles estão em x igual a 1 mais raiz de 5 e o y2, né? E esse aqui é 1 menos raiz de 5, o y2. Os vértices, né? Esse vértice aqui, ó, o centro está em 1, né? E o a vale 3. Então, esse cara aqui, ele está em 1 e o a vale 4, só pode ser 4, né? 4 e 2, né? Agora está em 1, menos 3, menos 2. Menos 2 e 2. Né? Esse aqui é só pegar o centro, né? E subir 2 em y, então é 1 e 3. E agora pega o centro e desce 2. 1 e 0. Né? Encontramos os vértices também. Os focos e a excentricidade. Finalmente, a excentricidade, né? Excentricidade é C dividido por A, é o mais fácil, né? É raiz de 5 dividido por A, o A vale 3. Então, raiz de 5 dividido por 3. Já vamos calcular quanto que dá isso. 0,7. Né? Quanto mais próximo de 0, né? Mais próximo de uma circunferência. Bom, e está aqui a nossa elipse, né, rascunhada, né? Vocês se lembram desses pontos menos 2 e 0 aqui, tenho certeza. Bom, e aqui os focos. Né? Os focos tem aquele termo raiz de 5 lá que complica um pouco para a gente encontrar exatamente, né? Mas vamos tentar verificar a medida já. Então, o foco era 1 mais raiz de 5 aqui. Né? Vamos ver quanto que dá 1 mais a raiz de 5 e 1 menos raiz de 5 e confirmar. 1 mais raiz de 5 dá 3,2. Então, 1
2, 3, né? Esse aqui tem que ser o 3,2, né? E o menos raiz de 5, né? Tem que estar antes do menos 2, né? Menos 1,2, né? O que confirma aqui com o que nós encontramos. Por fim, só o que falta hoje é a equação paramétrica da elipse. E que não é nada difícil, tá? Se você imaginar isso aqui como um triângulo retângulo, fica fácil parametrizar em função desse ângulo θ, né? Onde aqui eu tenho o seno de θ, né? Para encontrar esse ponto aqui, esse é o seno de θ, né? Ou esse aqui, né? E esse daqui é o cosseno de θ. Vamos fazer um exemplinho aqui para ajudar. Então, obter as equações paramétricas dessa elipse aqui, que essa é fácil porque ela tem um centro no 0 e 0. Eu vou dividir por 400 dos dois lados, né, e aí eu já vou achar um x ao quadrado dividido por um a ao quadrado, né, mais um y ao quadrado dividido por um b ao quadrado igual a 1. Não sei qual que é a e qual que é b, né? Eu vou dividir 400 por 16 e 400 por 25. Então, aqui vai dar 25, né? E aqui vai dar 16. Eu sei que essa elipse, ela está mais gordinha, não, mais achatada, né? Ela está assim mais ovalada para o eixo x. E ela tem centro em 0 e 0. Como que eu escrevo ela na forma paramétrica, né? Bom, se eu tenho um ponto aqui, ó, e aqui eu tenho um ângulo θ, vocês concordam comigo que o maior ponto x está aqui no vértice, né? E o maior ponto x, ele está quando θ igual a 0. Então, esse comprimento ele tem a relação com o cosseno, tá? X, ele tem relação com o cosseno de θ, porque o cosseno de 0 é grande, ele é 1. E aqui na frente eu coloco o A. Da mesma maneira, o maior comprimento em Y vai estar quando θ for 90. Então, ele tem a relação com o seno, né? Y igual a seno de θ, né? E aqui eu coloco o B, né? Porque ele não pode passar desse comprimento B nunca. E essas são as equações paramétricas, ou seja, né? X e Y, aqui vai ser igual a 5 cosseno de θ, e aqui vai ser 4 seno de θ, né? Confirmando o que nós temos lá em cima também na resposta. E agora, uma que eu vou pedir toda a atenção no mundo, que é a segunda, nós vamos fazer ela no quadro branco, porque ela vai precisar ser olhada com bastante carinho. Muito bem, equação paramétrica dessa aqui. Primeiro eu tenho que saber qual que é o eixo maior, qual que é o eixo menor. Não tem como saber já. Eu vou escrever isto como 9x² menos 54x mais 4y² mais 16y mais 61 igual a 0. Agora aqui vai ser 3x menos... Bom, eu vou pensar aqui, ó, 2b vezes 3 tem que dar 54. 54 dividido por 6, 9. 3x menos 9 ao quadrado. Vamos ver se a minha conjectura está certa. Né? 9x ao quadrado mais 2, 6, 9, 6, 54 é menos 54x. Está certo, menos 54x mais 81. Eu tenho que colocar menos 81 aqui para compensar. Continuando para o lado de lá,
mais 2y mais alguma coisa aqui ao quadrado. Aqui eu vou, com aquelas minhas conjecturas, né? 2b vezes esse 2 aqui, tem que dar 16, né? B igual a 4. Vou ver se a minha conjectura aí deu certo. 4y ao quadrado, mais 4 vezes 2, 16y, mais 16, não quero esse mais 16, desconta ele aqui. Mais 61 igual a 0. Aqui vai ficar 3 que multiplica x menos 3 ao quadrado. Não, senhor, o quadrado é aqui fora. Mais 2 que multiplica y mais 2, com o quadrado aqui fora. Mais 61 menos 16 menos 81 igual a 0. 9, x menos 3 ao quadrado, mais 4, y mais 2 ao quadrado. Agora eu vou fazer 81 mais 16 menos 61. 81 mais 16 menos 61. 36. Números lindos, né? Números lindos. Igual a 36. Agora divide dos dois lados por 36. Aqui vai ficar 4, né? X menos 3 ao quadrado dividido por 4, mais y mais 2 ao quadrado dividido por 9, igual a 1. A minha elipse vai estar no eixo y. Minha elipse vai estar no eixo y, assim, né? E o centro dela vai estar no ponto 3. Ô, professor. E menos 2, sim? Eu acho que tu errou ali na soma nas coisas. Tu botou mais 16 a menos. Ah, mas é que eu joguei pro lado de lá. Ah, bom, agora que eu vi. Eu joguei pro lado de lá. Obrigado, mesmo assim. Então, ela vai estar... O centro vai ser 3 e menos 2, né? Este comprimento aqui, ó, é 3. E este comprimento aqui é 2. E as equações paramétricas, se fossem centradas, né, elas seriam... Bom, vamos pensar aqui, ó. Se fossem centradas, seriam 2 vezes cosseno de θ. O x sempre é cosseno, tá? E o y é igual a 3 vezes o seno de θ, né? Porque o y começa com 0, né? E depois o y vai aumentando. Beleza. Isso aqui tá legal, mas acontece que o centro não é no 0 e 0. O centro também não muda de posição, ele é fixo, então... Aí tá aqui, e tá aqui a resposta, né? 3 e menos 2, vamos dar uma conferidinha. Tá aqui, ó, 3 menos 2, 2 cosseno de θ, né? O x sempre é cosseno e o y sempre é seno, né? Isso é fácil de entender, né? Porque você tem aqui o triângulo, né? Se aqui tá o θ, né? Esse é o cosseno, esse é o lado colado e esse é o lado separado, né? O y sempre é o seno e o x sempre é o cosseno. Você só tem que se cuidar o número que você vai colocar aqui na frente, né? O número que você vai colocar aqui na frente, ele tem que ser condizente, né, com o maior valor que vai dar aqui, né? Só isso, né? Se está em y, o maior número vai no y. Se está em x, o maior número vai no x. Fiquei muito feliz com a tua participação ali, Thiago. Quando vocês perguntam, eu sei que vocês estão acompanhando, né? Vou perguntar agora aqui para o Luciano, para quem mais que está aqui, meio... A Beatriz, a Maria, o Felipe. Conseguiram acompanhar? Tudo certo, professor. Estou acompanhando, professor. Então tá, meus caros, qualquer coisa é só dar um grito no WhatsApp, né?
em especial para a monitora Maiara aí, que eu vi que está fazendo até uns vídeos muito legais. Um abração para vocês aí e ótimo final de semana. Você também, professor. Professor. Valeu. Bom final de semana, professor. Valeu. Professor. Sim, tô escutando. Aquele exercício